Olá, meus incautos, minhas incautas, meus queridos freaks, meus estranhos, minhas estranhas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cinema Ferox Cast, que vocês podem ouvir nos melhores tocadores de áudio e também no canal Cinema Ferox do YouTube. Se vocês estiverem ouvindo no Spotify, nos deem 5 estrelas, que nos ajuda bastante. E se estiverem no canal Cinema Ferox do YouTube, se inscrevam se você não está inscrito e nos dê seu like, por favor. E no Instagram nos sigam no @cinemaferox e no @mondodialopodcast. Tá certo? Com vocês, mais um episódio do Cinema Ferox Cast. Então, crianças, estamos aqui com o nosso convidado, desse que é o segundo episódio do Cinema Ferox Cast. Ele já esteve no Mondodialo Podcast falando do gótico italiano. E agora vamos continuar hablando com ele sobre gótico, mas uma outra figura mitológica, né, desse universo do gótico, da literatura gótica, que é o Frankenstein. Ele recentemente ministrou cursos a respeito da obra da Mary Shelley. E antes da gente começar, primeiro, boa noite, Fernando Brito. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Opa, boa noite, Marcelo Carrara. É uma honra. Eu sempre que falo para o Marcelo que eu admiro muito, né, o trabalho dele, né, o podcast, o Cinema Fero, que sou Mondodialo, agora esse novo podcast, que é um trabalho de arqueologia da história do cinema de horror, né? E é sempre uma referência, não só para mim, como pesquisador, como crítico, né? Mas para todos os cinéfilos e apaixonados, né? Nós temos que agradecer aqui no Brasil de termos aí o Cinema Ferox, Marcelo Carrara, sites também como Boca do Inferno, o trabalho da Juvenatrix, do Coffin de Souza, de todas essas pessoas que resgatam para nós a história do horror. E eu sou um pesquisador que procuro sempre resgatar essa história da literatura, no cinema, nos quadrinhos, porque a gente olhando, entendendo, compreendendo e amando o passado do horror, a gente vai aproveitar mais tanto o presente e as futuras criações horrendas aí da arte do horror, né? Então é um prazer imenso poder compartilhar essa paixão mútua que nós temos, né? Eu e o Sim. Carrara aí pela história do cinema e da literatura de horror também. Certo, certo. Antes de iniciarmos a análise dos filmes, né, que nós pré-selecionamos, está na descrição, inclusive, do episódio. Eu queria uma indagação, assim, queria que você rapidamente falasse por que hoje, em 2026, nos debruçarmos sobre o mito de Frankenstein de Mary Shelley. Eu acho que essa sua pergunta é super relevante, porque o Frankenstein, na verdade, se você pensar o romance da Mary Shelley, ele propõe um mito de criação moderno, que é um mito que, para nós, assim como você tem um mito, tanto o do Prometeu, né, da tradição greco-romana, quanto, por exemplo, o mito de criação do adâmico, né, que é da tradição judaico-cristã, que ela está dialogando no romance, ela propõe um novo mito, que é o mito de uma sociedade em que a ciência assume esse papel, e que o homem, se na verdade com a sua ubris científica, ele assume o papel de Deus e cria vida, né? E aí tem toda a implicação das consequências morais e a responsabilidade dessa criação da vida. E, sobretudo, a ansiedade social que está plasmada no Frankenstein da Mary Shelley, que é da ciência, e o que essa ciência sem controle, a ciência desmedida, a sede do conhecimento desmedida, o que ela pode trazer de riscos à humanidade Sim. é ainda super premente. Vou dar um exemplo. Para meus alunos eu falava, você pega o material do Frankenstein de Mary Shelley nos anos 90, o Kenneth Branagh, o Frank Darabont, quando eles vão falar do Frankenstein, eles falam, olha, é super atual, porque tem aí a questão da clonagem, dos clones, tem toda uma discussão naquela época dos anos 90 era muito forte isso, né? O começo da popularização da internet. Hoje, o André Sturm, quando foi falar do Frankenstein do Del Toro, o que ele falou? Olha, é uma alegoria da
inteligência artificial, ou seja, a ansiedade sobre os riscos que a ciência desmedida traz à humanidade, ela é apenas atualizada. No momento é o clone, num outro momento é a inteligência artificial, ou seja, o mito do Frankenstein, dessa criação artificial de vida e do altar da ciência, ele continua nos assombrando e vai continuar sempre, porque a relação do homem contemporâneo, ela se dá através da ciência. O homem se faz no mundo através da ciência, né? Ele domina, ele conquista o mundo através da ciência. E aí, os riscos que isso traz, eu acho que é super. Esse mito de criação é um mito que é muito e vai continuar repercutindo e tendo um eco muito grande, não só para nós, como para as gerações vindouras. Claro, mudando sempre qual que vai ser o foco. Agora o foco é a inteligência artificial. Sim, sim. Bela reflexão, assim, eu acho que já introduzimos bem o tema e vamos começar, Brito. Acho que com a representação mais icônica do Frankenstein, para mim, a imagem do Boris Karloff como Frankenstein, no Frankenstein de 1931, do James Whale, eu acho que é uma figura extremamente icônica. Se você quer representar o que é o monstro de Frankenstein, é um ícone pop, né? O rosto do Boris Karloff nesse filme. O que teria de interessante a se destacar desse primeiro filme, que é do ciclo de horror da Universal, do James Whale, o Frankenstein em si, que depois tem a noiva de Frankenstein. Claro, eu acho que é importante para a gente quando a gente vai pensar o Frankenstein nas suas adaptações para o cinema, a primeira constatação quando a pessoa volta lá para o romance da Mary Shelley é ver a total diferença para essa encarnação do Boris Karloff, né? Porque, assim como o Drácula, antes de chegar ao cinema, o Frankenstein passou pelas produções teatrais. E ao passar pelas produções teatrais, que de fato popularizaram o Frankenstein muito mais que o romance em si, atingiram muito mais pessoas e houve muitas montagens. Aliás, assim, vou recomendar aqui o trabalho de um amigo meu, né, que é o Cid Vale Ferreira, do Sebo Crepsida, que lançou uma edição crítica maravilhosa do Frankenstein, que tem até o guia de filmes pelo Carlos Primati. Ele lançou essa peça, que é a primeira peça do Frankenstein. Para ter uma ideia da importância dela, ela foi encenada em 1823 e foi o sucesso dessa peça que fez o pai da Mary Shelley, William Godwin, bancar a segunda edição, que foi a primeira que veio com o nome dela, porque a primeira edição ela foi anônima, né? Então, assim, é muito importante porque aqui a criatura ela deixa de ser articulada e aí vários elementos e soluções dessa peça, por exemplo, como a presença do famoso ajudante com um alívio cômico do Victor, que é o Fritz, né, que vai aparecer em diversas adaptações de cinema, e depois vai virar o Igor, lá do Jovem Frankenstein, ele surge aqui, né? Então, assim, toda a condensação, a criatura que não é articulada, essa criatura muito mais próxima do que a gente vai ver nos filmes da Universal, ela já está dada nessa primeira adaptação teatral que, de fato, começa a popularizar o Frankenstein para o público naquela época, ou seja, 1823, mais de 100 anos antes do Frankenstein da Universal. E aí são várias adaptações teatrais, até tem uma história fascinante também, eu estou indicando para vocês, é dica cultural. A editora O Grifo, que é uma outra editora muito legal de literatura de horror, ela está trazendo as peças da Peggy Webling. A Peggy Webling é uma outra mulher, são 6 irmãs, todas assim proto-feministas. Ela adapta, ela faz uma peça teatral que já humaniza a figura do Frankenstein, né, e foca na questão do duplo, do doppelganger, inclusive com o mesmo ator interpretando às vezes o papel, ou o ator com a mesma roupa, mudando apenas, 2 atores com a mesma roupa, mudando apenas a maquiagem. Então a ideia do Victor como o seu doppelganger, a criatura do duplo, né?
E essa peça é muito importante porque ela tem várias versões dela, de 1923 até 1929, mas sobretudo é o quê? O Balderston, que é aquele que fez a adaptação, fez a peça, está por trás da peça com o Dean, da peça do Drácula, que o Bela Sim. Lugosi vai interpretar, e vai ser a base do filme da Universal, que é o primeiro, é o Drácula. Graças ao sucesso do Drácula, vem o Frankenstein na sequência, e o Frankenstein, o Balderston, que está por trás da montagem do Drácula, ele adapta, mas a peça não chega a ser encenada, a peça da Peg Webling, ele adapta, faz uma versão, que essa versão que ele adapta como peça de teatro vai servir de base para o roteiro do Garrett Ford, que é o roteiro do filme da Universal. Então, assim, para você ver como por isso que há uma diferença muito grande entre o romance da Mary Shelley e as versões da Universal. Mas as versões da Universal são super importantes. Primeiro, o visual, né? O Sim. visual do Frankenstein. Eu estou esquecendo o nome do maquiador, que é o maquiador que era o grande maquiador de todos os monstros da Universal. Agora me falhou aqui a memória. Ele que fazia a maquiagem, fez a maquiagem. E a própria visão, se você pensar no Boris Karloff, né, o Boris Karloff é totalmente diferente da criatura, porque a criatura, uma coisa que as pessoas têm que saber, que se quem não leu o romance ainda, o processo de criação, ele praticamente não aparece no romance, é pouquíssimas linhas, porque o Victor está relatando para o capitão do navio no conto Moldura, e ele está Sim. relatando como um alerta. Então ele não pode dar detalhes para não atiçar outras pessoas a cometerem o mesmo erro, o interlocutor dele, que é um alerta, não faça como eu fiz, né? E aí é muito interessante, porque a descrição da criatura é mínima, são poucas linhas, e o mais próximo da criatura é a criatura com os cabelos negros, aqueles olhos aguados, meio mortos, né? Mas sem a sutura, sem pinos, não tem nada disso, sem essa testa, não tem esse cabelo curto, não tem a figura que é a figura do Boris Karloff. Então, isso tudo é uma criação da maquiagem que se baseia muito mais nas peças de teatro, né? E o interessante do Karloff, e aí que é o grande gênio que a gente tem que sempre destacar, né, Carrara? Desses grandes atores, né? O Karloff e o Lugosi. O Karloff, ele dá humanidade, que já está na peça da Webling, mas que ele vai dar humanidade à criatura. Então, essa ideia da criatura, de uma criatura que ela é inocente, que é quase como se fosse uma criança que Sim. brinca com a Maria, né? Vai jogando as flores e aí acha que tem que jogar a Maria como uma Sim. Sim. brincadeira, não para matá-la, né? A criatura que procura a luz e sofre nas mãos lá do Fritz. Então, assim, essa humanização e a ideia daquilo que a gente vai ver no Deu a Louca nos Monstros, nos anos 80, do Frankenstein amigo da criançada, do Frankenstein de bom Sim. coração, né? Então, essa visão que eu falo Frankenstein porque já se mistura, né? Porque é o monstro de Frankenstein que eles chamam na publicidade da Universal. Mas Sim. é criador, o criatura e criador. Então, o lembrar sempre que o ciclo da Universal, os 8 filmes, esses 3 que são os melhores, o foco é comodificar o terror na figura do monstro. Então é o Sim. Frankenstein, para nossa cabeça, é o Karloff. O Karloff, ele não tem crédito no primeiro filme. Já no segundo, ele é a grande estrela da Noiva de Frankenstein, que fez muito sucesso com Frankenstein. Então, assim, a ideia é fazer uma franquia de monstros. Aí que Sim. depois vira Universal, ela vai se bancar em cima dos monstros. Sim. Então, isso que é importante, porque a Hammer, quando a gente for falar lá, o foco é no Victor, no cientista. Como Sim. vilão, ele é a estrela. Aqui a estrela é o monstro. E o que a Universal fez, né, para o terror como gênero, o que a Universal fez para o Frankenstein é o que ficou. É o Frankenstein do Hotel Transilvânia, é o Frank que a gente vê agora no Noiva de Frankenstein. O Sim. imaginário popular nosso, a figura do Frankenstein é o Frankenstein como maquiado na Universal, como personificado pelo Boris Karloff. Ah, com certeza. Apenas um pequeno parênteses antes de a gente comentar sobre a noiva, né? A figura da noiva que eu acho também tão icônica quanto a do Frankenstein. Só abrindo um parêntese,
me recordei do filme espanhol O Espírito da Colmeia, do Victor Eris, que Maravilhoso, maravilhoso. tem uma menina, que aqui não viu o filme, no auge da não tanto da guerra, já pós-guerra civil, já estava instaurada a ditadura do Franco, no interior da Espanha, chega ao cinema, na cidade, eles projetam o Frankenstein. E tem a menininha do filme que fica fascinada justamente com a sequência que você falou do Frankenstein e da Maria. Ela fica muito impressionada com aquilo. E é um filme que eu sou encantado. Quem ainda não viu O Espírito da Colmeia, 1975, do Victor Eris, procurem que vale a pena. Um belo filme. Para mim, é um dos filmes mais lindos que eu vi na vida, até hoje. Assim. É uma Gosto obra-prima, muito. né? Um grande diretor espanhol, você falou bem. E lembrar uma outra que eu vou emendar com a memória do Guillermo del Toro, né? Que é um apaixonado pelo Frankenstein, pela Mary Shelley, e apaixonado pelos monstros. Ele Sim, fala a memória dele de garoto, que quando ele vê a primeira vez o Boris Karloff como Frankenstein, aquela para ele é como se fosse uma figura de um santo, né? Que o Frankenstein ele tinha um porte, né? Tinha uma presença e ao mesmo tempo uma doçura, uma candura e uma inocência que havia uma ideia de santidade. Então, o Del Toro é muito bonito numa entrevista, ele se refere ao Frankenstein do Boris Karloff dessa maneira. Lembrando aqui que a mistura é total, é o que vai acontecer no imaginário popular. Quando eu falo Frankenstein, eu estou falando da criatura, não do Victor. Porque no sim, imaginário popular isso se mistura, tanto que se perguntar para o povo, para as sim, pessoas na rua, Frankenstein, elas na hora pensam no monstro, nunca sim. pensam no Victor. Ah, com Na verdade, o certeza. monstro correto nós chamamos ele de criatura, Sim, a porque ele criatura. não tem um nome. Sim, sim. E a noiva, Brito, aquela figura com aquele cabelo, até ela é um ícone queer também. Como é que você vê essa concepção da noiva, o filme em si, o que você teria a destacar? Então, eu acho assim, é o melhor, enquanto cinema, criação cinematográfica, né, enquanto decupagem, mise-en-scène, é o grande filme, né, assim, do James Whale, que é um grande diretor de terror. Recomendo muito aqui que vocês assistam não só os filmes, todos os filmes do James Whale que vocês encontrarem, mas depois de vocês fazerem esse double feature do Frankenstein, assistam Deuses e Monstros, Sim, o Ian McKellen e o Brendan Fraser, do Bill Condon, que é sobre o James Whale, inclusive mostra as filmagens do A Noiva de Frankenstein, e tem um momento muito lindo, já logo ele estando mais velho, ele vai se encontrar, vai ter um encontro, vai ter uma foto, que vai estar o James Whale, o Boris Karloff e a Elsa Lanchester, é super bonito, então é um belíssimo filme, mas por que A Noiva de Frankenstein é um grande filme do Frankenstein? Não como adaptação, é muito longe do romance, mas como criação cinematográfica, ele é muito absurdo. Por quê? O James Whale tem total carta branca depois do sucesso que foi não só o Frankenstein, mas como ele fez o Homem Invisível, teve também a The Old Dark House, que agora esqueci o nome. Todos fazem muito sucesso e ele tem a possibilidade de fazer a Noiva de Frankenstein em 35 com uma carta branca e ele cria. E aí ele vai fazer uma coisa também que é uma estratégia muito importante para futuras adaptações do Frankenstein, que é jogar uma dupla, né, um cientista que é de fato o cientista maligno, que é o cientista louco, o cientista vilanesco, que é justamente o Mad Science puro, né? Muito mais que o Colin Clive, que tem aquele olho, aquela coisa overacting dele, vai ser a figura do Dr. Pretorius. Então, essa figura, em muitos filmes do Frankenstein, você vai ver um outro cientista que é, de fato, não só louco, mas como é maligno. E aí, ele é macabro, é bastante queer, né? O próprio ator e a figura do Dr. Pretorius com criações diabólicas, tem aqueles homúnculos. Aí tem aquele momento que é genial, que ele vai ter uma ceia macabra com o monstro do Frankenstein. Mas o que é muito importante, aqui a gente tem já um processo de humanização ainda muito mais profundo da criatura do Karloff, que começa a articular algumas palavras, e ela vai ter o famoso encontro com o ermitão, que vem das peças, que lembra um pouco do romance. Vai ter momentos de. Ela vai chorar, a criatura vai chorar, a criatura vai ser crística
vai ser até perseguida pelo vilarejo, erguida Sim, como se fosse uma figura da Joana d'Arc ou de Cristo, né? E a noiva é sensacional. Ela aparece em 5 minutos de filme, só o sim, finalzinho, tem 75 minutos. Mas a Elsa Lanchester, que interpreta a Mary Shelley no prólogo, na Vila Deodati, e vai interpretar a noiva. E a noiva, gente, ela é toda. É o auge, a sequência do laboratório, que é um set piece também importante em todos os Frankensteins, e que vai já ganhar no teatro. No romance não tem quase nada, não tem praticamente nada. Mas no teatro já tem a criação no palco, e a partir do Frankenstein e do A Noiva de Frankenstein, que a sequência é muito mais longa, todo aquele laboratório do Strickfaden, Kenneth Strickfaden, que faz toda aquela a parte das coisas elétricas, do galvanismo, toda aquela geringonça que vem de onde? Do Metrópolis, do Fritz Lang. É a grande sim. referência dele. E aí, uma coisa muito interessante, era para ser a Bridget Helm, a Maria do Metrópolis. Só que ela acaba não dando certo, e é a Elsa Lanchester que faz, e é genial, porque ela tem toda a maneira que o James Whale filma, ela com aquele cabelo como se fosse a deusa do Egito, Nefertiti, né? Sim, E com os sim, sim. movimentos robóticos, como se fosse a Maria do Metrópolis, né? E ela vai rejeitar a criatura. E vai ver aquela dança entre ela, o criador e a criatura, que vai aparecer em diversos filmes. E quando aparece a figura da noiva, essa espécie de triangulação entre os três, né? Então é brilhante, né? Mas de fato, aí é um ponto importante, a gente vai chegar no final desse podcast, quando a gente vai pensar a noiva da Meg Gyllenhaal. O que acontece? Quando eu exibi agora 2 vezes o curso Cine Sesc Miss, o pessoal vai ver a noiva de Frankenstein que nunca viu, acha o filme maravilhoso, lindo, tal, como é. Mas, professor, 5 minutos só a noiva? O filme não é sobre ela? Eu falei, não, é um filme sobre a criatura em que a noiva, ela é coadjuvante. Apesar dela estar no título, ela ser Sim. tão icônica que ela virou um monstro no copo do Habib de todas as criaturas. Tá lá ela, tem camiseta, tem tudo da noiva. Mas ela tem um protagonismo mínimo. Mínimo, ela aparece 5 minutos, né? E, de fato, ela vai começar essa figura da noiva, vai ganhando protagonismo ao longo de outras adaptações até chegar na Meg Gyllenhaal. Aí eu faço aqui um merchan do meu canal, Conexões Culturais com o Fernando Brito, A Noiva, Mary Shelley, a noiva e Mary Shelley no cinema. É um vídeo de Sim. 24 minutos que eu faço todo o histórico da figura da noiva, como ela aparece no romance e aí como vai aparecendo nas adaptações. Mas resumindo, gente, Noiva de Frankenstein, se você não viu, né, Carrara, é uma Sim. experiência inesquecível. Eu tenho o sonho, nunca assisti no cinema, mas um dia se vier numa cópia 4K, esse é um filme que eu gostaria de ver no cinema. Porque eu só vi em Blu-ray, DVD, VHS e televisão. Ah, sim, com certeza. Deve ser uma experiência incrível, assim. E continuando nessa nossa jornada, um filme que não é muito incensado, muito lembrado, que é o Filho de Frankenstein. Nas nossas conversas sobre a escolha dos filmes a serem debatidos, você destacou justamente esse filme. Por quê, Brito? Porque, assim, qual que é o destaque? Primeiro que, assim, da Universal são 8 filmes, né? E o Boris Karloff só faz a criatura em 3. E o Sim, terceiro é justamente o Filho de Frankenstein. Mas por que ele é importante? Muita gente adora It's Alive, o Young Frankenstein, o Jovem Frankenstein do Mel Brooks. O Jovem Frankenstein do Mel Brooks é todo calcado, boa parte dele, no Filho de Frankenstein, muito mais do que no Frankenstein e Nova de Frankenstein. Tanto que assim, aquele personagem que levanta o braço, que é o inspetor, que tem um braço, mecânico, sim, sim. as piadas, a ideia do herdeiro, da herança do Frankenstein, que chega através da família, tudo vem daí. E um outro aspecto importante, que a gente vai começar a ver num mapa de DNA das adaptações do Frankenstein. O Frankenstein sendo manipulado a criatura por alguém que usa como instrumento para matar os seus rivais, praticar uma vingança. Aqui nós temos o Bela Lugosi, que sempre se arrependia de não ter aceitado o papel da criatura. Ele foi oferecido a ele, mas o roteiro que chega a ele, fazendo justiça ao Lugosi, a criatura era não só não articulada, mas era uma criatura
monstruosa mesmo, sem a humanidade que o Karloff teve a possibilidade de conferir a ela. E o Lugosi rejeita. E aí o Lugosi, depois do sucesso do Karloff, o Lugosi aqui, ele é redimido num ponto. É talvez a melhor interpretação do Lugosi como o Igor, excelente, que é justamente essa figura de um homem que é lá o criado do castelo do Frankenstein, do original, né? Não do filho do que vai aceitar a sua herança e vai ao castelo essa herança maldita, bem gótico, né? E aí ele que foi enforcado, era para morrer, mas não deu certo e ficou com a marca da forca. Ele vai se vingar daqueles que o condenaram à forca por roubar cadáveres. E aí ele vai usar a criatura, que é o Boris Karloff, num papel bem tímido nesse filme, porque a estrela, de fato, é Bela Lugosi manipulando a criatura. A gente vai ver isso no filme da Hammer, a gente vai ver em vários Frankensteins que a criatura vai servir de marionete para alguém malévolo. Então aqui está o DNA desse tipo de plot do Frankenstein. E assim, tem um Basil Rathbone, tá muito bem, mas é um filme muito bem dirigido, bastante expressionista nas sombras, nos cenários, e essa ideia da herança maldita dos Frankenstein. Então é bem bacana e assim, é um show para quem gosta de ver os monstros de fato, que são o Bela Lugosi e o Boris Karloff contracenando juntos. E aí o restante do ciclo da Universal é nostálgico, mas vai caindo bastante, né? São filmes Sim, menores, né? sim. Mas de fato aí eu recomendo muito que quase ninguém viu O Filho de Frankenstein. Tá certo. Então, já destacamos bem o ciclo da Hammer, que é muito importante. Assim, para quem quer estudar a história do horror cinematográfico, é um capítulo grande, assim, que tem muitos monstros, muitos filmes, vários filmes influenciaram muita gente. Destacaria tanto o Lobisomem e um dos meus favoritos, que é o Homem Invisível, né, que é da Universal, que eu acho incrível. Buenas. E partindo agora para a nossa querida Hammer, tem a Maldição de Frankenstein, que eu me lembro de ter comprado o DVD na 2001, onde você trabalhou na Paulista, na época quando começaram a vender DVDs. Eu me lembro que eu comprei lá. E tem o Christopher Lee como a criatura. Como é que você coloca esse filme específico da Hammer? É a primeira adaptação da Hammer do Frankenstein, né? Sem dúvida, porque assim, a Hammer ela vai adaptar o Frankenstein, são 7 filmes, na verdade. O ciclo começa em 57 e se estende até 74, sendo 6 filmes com Peter Cushing e um filme com Alan Bates, né? Que é que vai ser Ralph Bates, na verdade, que é o que faz ele no Horror of Frankenstein, que é quase um reboot, né? Uma paródia, que é um filme Sim, de 1970. Mas o que é importante a gente pensar na Hammer? Ela não só ressuscita o gótico em cores, né, que a Universal tinha feito na década de 30, ela ressuscita em cores e adapta para esse público nos anos 50, e ela vai ser a mola propulsora não só do gótico italiano, como também, você pensar a IP, o ciclo do Paul do Corman. O primeiro sim, filme sim. do primeiro filme colorido de terror dos Estados Unidos é a queda da casa de Usher, o Solar Maldito, por causa do Sim. sucesso dos filmes da Hammer. E uma coisa muito importante, a Hammer ela não tinha autorização da Universal. E a Universal ameaçou o processo para cima do Maldição de Frankenstein, falando, se vocês usarem a maquiagem do Jack Pierce ou elementos do filme do Karloff, a gente vai para cima de vocês. E aí o Jimmy Sangster, o Carreiras, todo o pessoal da Hammer vai fazer o quê? O Sangster era mestre nisso. Ele faz aqueles roteiros malucos, totalmente diferente do romance, né? Transforma, por exemplo, Jonathan Harker vira um caçador de vampiros, né? Aquele começo absurdo do Vampiro da Noite. E a mesma Sim. coisa com a Maldição de Frankenstein. E aí, qual que é a sacada do Carreiras, que é genial, eu acho o segundo melhor filme enquanto cinema da história do Frankenstein, é a Maldição de Frankenstein, porque você tem lá o Terence Fisher,
tem o Arthur Asher, né, que é o grande diretor de fotografia, tem o Robson, que é o diretor de arte, tem o James Burnett, que é sensacional a trilha sonora. As trilhas sonoras da Hammer são incríveis. Mas Sim, o que sim. a gente vai ter é Terence Fisher, Peter Cushing, que já era um ator de sucesso na época. O Christopher Lee estava começando, mas o Peter Cushing já era um ator que já tinha feito televisão, tinha feito adaptação do 84, tinha feito filmes importantes. O que eles transformam? Qual que é a sacada? Já que a gente tem que fugir da Universal, o foco não é a criatura. O foco é o criador, o Victor, e transposição para a era vitoriana. Lembrando que o romance é final do 18. Então ele pega e passa para a era vitoriana, sendo que Frankenstein da Universal era tudo contemporâneo. Eles faziam por causa das peças de teatro, sempre se ambientava na década de 30 mesmo. Aqui não. Se ambienta na era vitoriana, com aquelas cores vivas, com aquela sexualidade pulsante. Então a gente tem a Hazel Court como a criada sensual, que tem um caso com o Victor, né? Com aqueles decotes, com aquele Sim, lábio carnudo, sim, vermelho. sim. Então há toda uma sensualidade muito pulsante, ao sangue sendo explorado. Lembrar que quando vai chegar no gore dos anos 60 e depois no splatter nos anos 80, começa aqui com a Hammer. É o olho do Christopher Lee recebendo um tiro e saindo aquele sangue das mãos dele. Então aqui o Sim. gore vai ser plantado aqui no horror moderno. E aí uma coisa importante, tem que destacar, é a figura vilanesca do Victor. Vira um super vilão, quase um James Bond do mal. Para Sim. ter uma ideia, para ele pegar o cérebro do cientista, que é o cérebro brilhante, ele mata chama o professor velhinho para casa dele e o atira pela escada. Então e a outra coisa importante aqui, um plot que vai ter em todos os Frankensteins depois. A ideia do Victor açougueiro. O Victor que corta pedaços de corpos, que vem com o olho, vem com uma mão, que realmente põe a mão na massa, aquele laboratório. Não podia ser o Strickfaden, cheio de coisas elétricas meio Metrópolis. Tinha que ser um laboratório diferente. Então, o laboratório vai ter pedaços de corpos inteiros. Então, essa ideia do Victor açougueiro vai chegando a um ponto que, quando você tem Frankenstein tem que ser destruído, que é o antepenúltimo, o penúltimo com Peter Cushing, e o antepenúltimo, porque vem o horror de Frankenstein depois. O começo do filme é ele cortando a cabeça de uma pessoa na rua, como se fosse um Jack the Ripper, serial killer, e assim, uma coisa absurda. Então você vai vendo em cada um deles esse processo de loucura do Victor e de cortar corpos, aquela coisa absurda, vai piorando. E aí no último, no Monstro do Inferno, qual que é a última cena? Terence Fisher é gênio. É o Victor, depois dá tudo errado, como sempre dá tudo errado, a câmera se afasta, tá ele e sempre tem um aprendiz também, que é muito comum. Sim, sim. Eles estão dentro de um hospício. Ele vai continuar no hospício. Então é aquela coisa fantástica, porque é uma loucura, é a loucura do mal, e esse foco no criador em detrimento da criatura, que é a grande sacada da Hammer. E você sabe que Del Toro, todo esse pessoal, o próprio Frankenstein de Mary Shelley, por mais que tentem se aproximar do romance, a ambientação eles vão jogar onde? Era vitoriana. Vão jogar nas cores, vão pegar cenas todas e elementos todos dos Frankenstein da Hammer. Então, o Frankenstein da Hammer, nesse sentido, ele é tão influente quanto o Frankenstein da Universal. Da Universal pode ser mais popular, mas para as criações futuras, o Frankenstein da Hammer, ele vai ter muitos frutos e vai ser muito importante. E é o primeiro da Hammer. Ele inverte a ordem da Universal. Se a Universal era o Drácula e depois o Frankenstein, aqui na Hammer, o primeiro é a Maldição de Frankenstein. O Vampiro da Noite é o segundo. É o segundo, realmente. Bem lembrado, tudo. É um filme que eu gosto muito. As pessoas têm que resgatar esse. Parece Maravilhoso, né, Carrara? Maravilhoso. muito bom. Você falou agora da questão da cor, ele tem as cores muito vívidas, em muitos momentos, a coisa de que vai lembrar o que o Bava fez também com a cor no cinema de gênero, né? Com os Seis Mulheres para o Assassino, o Blood and Black Lace.
o The Whip and the Body, tem a questão da Sim, com fotografia certeza o muito... Bava tinha como referência. Sim, sim. E dando agora um salto para 73, se não me falha a memória, vamos pro Frankenstein do Andy Warhol's Frankenstein. Que depois eu quero ver com você não é meio uma dúvida, uma dúvida que muitas pessoas têm. Que tá acreditado o Antônio Margheriti como diretor e tá acreditado o Joey D'Alessandro também. Tem esses dois créditos como diretor. Tem o nosso saudoso Udo Kier, né, cujo último filme foi o Agente Secreto, até. É um filme muito interessante, foi videoneste. Eu acredito que ele foi proibido no Brasil por algum motivo, porque eu me lembro, Brito, eu moleque, entrei num cinema que existia em Porto Alegre, no centro, Cine Imperial, e ia estrear o Frankenstein do Andy Warhol. E eles decoraram o lobby do cinema inteiro com cartazes, fizeram uma instalação do filme. Isso me marcou muito, essa lembrança de infância para adolescência muito grande desse lobby do Cine Imperial decorado com o Frankenstein do Andy Warhol. Vamos falar um pouquinho sobre ele, que é um filme que também ele é muito... As pessoas ouviram falar muito dele, mas não é todo mundo que conhece, né? Sem dúvida, eu acho que é uma das adaptações mais originais que tem do Frankenstein, que na verdade ela vem num momento que já é o seguinte, que eu sempre falo, o Frankenstein, qualquer uma dessas adaptações literárias, elas são leituras do seu tempo. E como leituras do seu tempo, trazem a marca do seu tempo. E qual que é a marca desse período? É pós-revolução sexual. Então, o que há a sexualidade pós-queda do Código de Censura, é a nova Hollywood, os códigos de censura estão caindo, é o exploitation, é o Eurosleaze, que está fortíssimo. E aí, essa exploração da sexualidade, do corpo, ela é muito forte, muito explícita, né? Então, a ideia de um cinema de apelação, que é sexo e violência. Então, essa combinação, quando encontra uma mente artística e doentia no bom sentido, né? Doentia no sentido de criação perversa, doente, mas doente, assim, não estou falando criticando, pelo contrário, é doente no sentido putrefato, mórbido. Aí Sim, você sim. encontra, assim, é o apogeu, porque você tem aqui o Paul Morrissey, que de fato é a mente por trás, o Andy Warhol é do grupo do Andy Warhol, The Factory, o Margheriti, ele é usado o nome do Margheriti, porque o Margheriti é do coprodutor italiano, era importante para haver uma coprodução de ter um nome italiano para assinar, mas de fato, quem dirige é o Paul Morrissey, e tem um ícone LGBTQIA+, né, um ícone que tem a sua sexualidade, que é um sex appeal para ambos os sexos, como quase um pansexual, que é a figura do Joe D'Alessandro, Sim, né? isso. E aí a figura também do Udo Kier, mas sobretudo, qual que é a ideia que eu acho genial desse, que ele realmente ele aumenta o volume, como nesse ponto ele é bastante italiano, exploitation italiano, porque ele vai aumentando o volume como o Freda fez, como o Bava fez com o sadomasoquismo e o Freda com a necrofilia nos anos 60, ele vai pegar aqui e vai explorar todo tipo de perversão, começando que o Victor, ele na verdade é casado com a irmã. Ele não só casado com a irmã biológica, e tem Sim. filhos com a irmã, e essas crianças, elas têm, como aquelas crianças do horror italiano, pensa no banho de sangue, pensa em outras crianças que elas observam e elas aprendem aulas de perversão. A sequência inicial é elas mesmo mexendo com os corpos. E essa obsessão dele é uma obsessão sexual com os corpos, com o sérvio, né? O nariz, perfect noise, com aquele sotaque, com aquela coisa arrogante. É, Tem todo um comentário de classe, né? Porque a sim. mulher quer usar o Joe D'Alessandro sexualmente. São serviços sexuais de um criado, porque ela não é satisfeita sexualmente pelo marido, que só se interessa pelo laboratório. E o marido tem uma tara em criar dois corpos perfeitos, adâmicos, que possam transar, que tenham a libido, e o marido tem a tesão de ter uma necrofilia, há umas sequências longas, e aquela coisa bem italiana, que nem um Bava faz no Chicote e o Corpo,
que é o sadomasoquismo com aquela música Sim, melódica, com aquela música romântica. Então tem ele lá penetrando as entranhas, né? Vai, que ele fala aquela famosa frase, né? Para você chegar ao âmago da vida, você tem que fuder a vida. Ele fala literalmente sim, isso, né? sim, sim. Fuck life, naquela com aquele sotaque, né? E ele vai Isso. lá transando com o corpo daquela mulher, com aquelas entranhas, e ele explora nos cartazes todas as suturas, né? A carne, as vísceras, lembrando que Sim, eu queria voltar no tempo para poder assistir o 3D do Frankenstein, que foi 3D. sim, isso, Imagina né? você ver aquelas vísceras expostas, aquele espetáculo gore, que lembra até uma meio Hamlet, todo mundo morrendo, aquela coisa trágica, aquelas crianças Sim, perversas, aquele final em 3D, com aquelas vísceras saltando, né, com aquela coisa explorando aquelas entranhas. Então, assim, eu acho uma excelente adaptação, agrega vários conteúdos e é uma apelação artística, de fato, não é o que vai ter um Filone, que é um Filone bem decadente, bem fraquinho, que é o Filone do Frankenstein erótico. Tem vários italianos, mas que são assim, sim. é bem trash mesmo, bem rebaixado. É que nem aqueles filmes do gótico italiano os mais fracos. Na minha opinião, eu não gosto de nenhum deles. Eu acho muito ruim. Com exceção, tem um bom que é a filha de Frankenstein, que é com Joseph Cotten, que é bem interessante, com a Rosana Alves, a Alba, se não me engano, a Rosana Alba, aquela atriz que fazia diálogo, mas os Sim, outros são sim, bem sim. fracos. Aqui não, aqui é dos grandes momentos para quem ama Euro Horror, ama Sleaze, ama Exploitation, a leitura, por quê? O Paul Morrison é um cara fora da caixa e que tem referência artística. Então é Sim. muito bonito de ver quem gosta do Fulci, quem gosta do Bava. Gente, né, tem que assistir, né, Carrar? Fred Com certeza. Frankenstein. E tem que assistir Sangue para Drácula, que você também sempre falou que é um belíssimo, que é, na verdade é um díptico, né? Os dois do Paul Morrison, os Sim. dois com o Joe D'Alessandro, né? É Isso. fantástico. Bem que foi bom você relembrar. Era em 3D, inclusive eu me lembro no lobby tava 3D, não sei, e era aqueles óculos que era uma lente de papelão com uma lente Ah, é vermelha e demais, uma né? lente azul. Eu tenho um aqui guardado até, que eu me lembro. Não me lembro de onde é que ele veio, mas eu me lembro que eu vi alguns filmes, o Sexta-feira 13 3D, Tubarão 3D, era com esses óculos clássicos, né, do 3D antigo, que era uma lente vermelha, outra azul. Não sei o porquê que uma era vermelha, outra azul, mas tudo bem. E agora, virando a chave total, assim, vamos pro Young Frankenstein, o Jovem Frankenstein do Mel Brooks, que eu adoro, acho aquele filme muito divertido. E eu me lembro, Brito, de alguns comentários da época que falavam que era uma das melhores adaptações da história do Frankenstein, em termos de fidelidade. Não sei se procede isso. Como é que você vê esse terrir, né? Seria mais ou menos o subgênero onde ele se encaixa, né? Mas acho que ele é mais que terrir. Acho que é um filme. Aliás, tem uma fotografia em preto e branco muito bonita também. Acho visualmente muito interessante o filme. Eu acho que o Mel Brooks assim, é um caso de perfeito de paródia, de sátira, porque no fundo assim, ele faz a paródia e a sátira, mas ele faz uma carta de amor ao que ele está parodiando. Não é só para ganhar dinheiro, não é só para fazer bilheteria. Então, depois a gente vai ver esse gênero de paródia e sátira do terror. Na verdade, ele tem raízes literárias, né? Então, eu sempre dou o exemplo, quem gosta de gótico, pegar dois livros, né? A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que é uma paródia do gótico, mas ao mesmo tempo é um romance gótico, e o Nightmare Abbey, do Peacock, também, que é muito legal. Mas por que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que ele está fazendo a paródia, como ele na verdade fez com vários outros temas, né? Alta ansiedade com Hitchcock, né? O Banzé no Oeste, que vai pescar aí desde o Faroeste, várias questões aí do cinema americano. Ele está na verdade aqui fazendo a paródia, ele faz a paródia, sobretudo, dos filmes da Universal. Nesse ponto é bem longe como a adaptação da Mary Shelley, mas ele até dá os créditos para Mary Shelley, mas o foco dele é o filho de Frankenstein, a noiva de Frankenstein, em certa maneira, e o Frankenstein. Então ele vai tirar o sarro daí, e ao mesmo tempo que você falou muito bem, é muito bem dirigido, fotografia em preto e branco é linda,
Os atores estão em estado de graça, né? Todos eles, todos em estado de graça. E realmente é genial as gags, né? E é muito legal que, assim, eu já tinha assistido também há muitos anos. Por causa do curso, eu fui revendo tudo em ordem cronológica. Aí, quando você pega, vê o Double Feature ou vê os da Universal, vê os três, tem que ver o Filho do Frankenstein. E vai rever o Jovem Frankenstein, gente, é uma experiência incrível. Sugiro essa maratona para vocês. Três da Universal e depois o filme do Mel Brooks. Aí você vai ver que genial, o que é o Igor, mas que ator brilhante, e que é esse Igor com aqueles dois olhos estrábicos. É muito engraçado, as piadas todas. E aí tem uma coisa que se encaixa nessa questão da sexualidade nas adaptações do Frankenstein dos anos 70. E a gente vai ver, por exemplo, eu adoro o musical e adoro o filme, que é o The Rock Horror Picture Show, do Frank and Further, né? Que é Aham. super, assim, de pansexualidade, transexual, aquela coisa de travesti, que é fantástico, que é uma releitura do Frankenstein também. Aqui tem o quê? A noiva aparece, é aquela mulher toda chata, toda não me toque, você tem aquela piada que é que aparece no início, uma cena na estação de trem, e aí ela acaba sendo raptada pela criatura, que é o Peter Boyle, como se fosse quase lembra o King Kong, e ela vai e Sim, transa com ele, e de repente ela acorda depois com o cabelo como se fosse da noiva de Frankenstein, e há uma isso, piada aqui que se tudo é grande no caso da criatura, então ele também vai ser bem avantajado. Então essa isso. piada com essa ideia da proporção da criatura, ela tá bem configurada aqui no Jovem Frankenstein, e você vai ver isso no filone dos italianos exploitation, que fazem as fitas tipo pornô chanchada, meio erótica, de horror, com Sim, a figura do Frankenstein da criatura. Então é bem interessante, é super criativo e é super antenado com o que está acontecendo no tempo. E é aquilo que eu falo do Mel Brooks. O Mel Brooks ainda está vivo, está com 100 anos, né? E ele sempre sim, fazia sim. tudo com muito amor. Todas as homenagens que ele fez, do Drácula, a mesmo a do Robin Hood, então sempre ele conhece bastante do que ele está fazendo. E eu acho que junto com Banzé no Oeste, essa é a obra-prima dele, né, o Jovem Frankenstein. Realmente é espetacular, né? Como comédia, é assim, se você gosta de Todo Mundo em Pânico e não Sim, conhece o Mel Brooks, o Jovem Frankenstein, não perca seu tempo, vá lá assistir. é verdade. Eu adoro a alta ansiedade, eu acho maravilhoso, assim. E É muito bom. fazendo um pequeno jabá para a Versátil, vocês estão em pré-venda com o box dele, né? O Mel Brooks é essencial, e a gente lançou o Arte do Mel Brooks no passado que esgotou, né? Que Sim, tinha um sim. Banzé na Rússia, que é uma homenagem incrível Ah, à literatura russa. sim, sim. Muito legal. Então, vamos continuar nessa nossa jornada agora com um filme que ele foi lançado depois do Drácula de Bram Stoker, do Coppola, que foi eu considero uma obra-prima. Nós revimos recentemente num noitão do Belas Artes, maravilhoso. No noitão do Belas Artes teve uma noite dos vampiros e passou o filme que abriu a noite foi o Drácula de Bram Stoker. Eu nunca tinha visto eu tinha visto na tela grande. O Will não tinha visto na tela grande ainda e foi como eu acho que muitas pessoas que estavam na sala assistindo nunca tinham visto na tela de cinema. E que filme grandioso, lindo. E não sei se tem uma questão de produção, de alguma ligação com. Porque logo depois veio o Frankenstein de Mary Shelley. Era o Drácula de Bram Stoker, depois o Frankenstein de Mary Shelley, uma grande produção com Robert De Niro como a criatura. Como é que você vê essa adaptação? Eu me lembro que não foi uma unanimidade na época, mas eu acho um belo filme. Esse daí foi, na verdade, eu tive que nem você, eu assisti no cinema o Drácula do Bram Stoker, fiquei encantado, né, como moleque, e assisti o Frankenstein também, de Mary Shelley, no cinema. E, de Sim, fato, há uma ligação íntima entre os dois. Eu diria que só existe o Frankenstein de Mary Shelley por causa do Drácula do Bram Stoker, porque o Drácula do Bram Stoker é um grande sucesso, aí convidam o Coppola para dirigir ao Frankenstein de Mary Shelley, ele, na verdade, produz, e é chamado um jovem diretor que vinha de alguns sucessos, adaptações de Shakespeare, para fazer essa direção e também fazer o seu protagonismo.
que é o Kenneth Branagh. Eu Isso, tenho isso. até aqui, olha, esse aqui é aqueles famosos livros da produção, que é aqui que vem com ensaio, entrevistas, vem com guia de filmes. E Sim, é muito interessante porque o Branagh, ele, na verdade, vai. O roteirista é o Frank Darabont, simplesmente o cara do The Walking Dead, do Nevoeiro, né? E do A Espera do Milagre, que é conhece muito literatura de horror. Ele que faz o roteiro e é uma das mais fiéis à obra da Mary Shelley. É a melhor adaptação cinematográfica, sem dúvida. Assim, a que mais se aproxima do romance. E eu agora, nesse processo que eu fiz desses dois cursos, eu revi tudo do Frankenstein, sem dúvida, foi uma redescoberta. Porque acho que na época muita gente ficou incomodada, falava, meio exibicionismo do Kenneth Branagh, parece todo tempo sem camisa, aquela coisa meio noviça rebelde da cena do galvanismo, e as pessoas assim meio que desconsideraram é, não só a força da direção, mas da adaptação e o que ele agregou de conteúdo. Então, uma das coisas importantes que ele agrega é Helena Bonham Carter fazendo uma Elizabeth superativa, e é genial o plot twist que ele faz com a noiva. Eu não vou falar. No vídeo eu falo, que é o vídeo que eu tô no meu canal. Mas assistam, porque às vezes as pessoas não assistiram. Ele faz o melhor plot twist que eu já vi com a noiva. É o Kenneth Branagh que faz nesse filme. O De Niro também tá muito bem. E ele pega uma dimensão. Ele pega bem melhor que o Del Toro, que é a dimensão da criatura, as duas dimensões da criatura, não só articulada, ela é sensível, a criatura como um bom selvagem, criatura loquiana que vai aprendendo com as sensações, é abandonada, mas a criatura também vingativa, a sim, criatura sim. que tem uma raiva e tem uma vingança e uma crueldade na sua vingança. Então essa ambiguidade, essa natureza dual, que uma coisa não anula a outra, por mais que, olha, a humanidade me tornou assim, o abandono me tornou assim, né? O que o Criador fez comigo me abandonou assim. Mas a criatura tem essa dimensão. Então ela não pode ser apenas boa, ou a dimensão dela da raiva ser apenas um detalhe, ou apenas uma questão de força. Ela tem que ter essa crueldade, porque isso está configurado no romance, né? E é importante, eu acho que dá uma dimensão ainda mais humana para a criatura, ela ter esses dois lados. E aqui o De Niro representa muito bem, né? Então é uma espetacular. E você sabe que os caras, né, o Carrara, uma coisa muito legal, eles estudaram, apesar da criatura não aparecer as suturas no romance, ser citada as suturas no rosto da criatura, Sim. aqui as suturas do De Niro, eles estudaram como que era feita a cirurgia na época, né, naquele período, na virada do 18 para o 19, para que as suturas ficassem parecidas com os livros de anatomia, ou seja, as Sim. costuras de pele. Então tem todo um detalhe de trabalho que é muito interessante. E outra coisa, alguns elementos que são introduzidos aqui, a ideia do Barão de Frankenstein ser um médico, né? Ou seja, do pai dele ser um médico, né? O pai do Victor, não um magistrado, né? E da mãe morrer no parto, aquela coisa toda, de morrer nas mãos do pai, que o pai tentar salvá-la e não conseguir salvá-la. Isso tá aqui no Frankenstein da Mary Shelley, tá? Então aí depois você vai ver em outros Frankenstein a mesma situação do pai do Victor ser um médico. Então, assim, é uma adaptação muito importante. Recomendo muito. Se você quer assistir só uma adaptação mais recente, eu não gosto de coisa muito clássica, veja Frankenstein de Mary Shelley. Sim, com certeza. Belo filme. Eu me lembro, eu vi no Cine Gazeta, o Gazetão, o grande que não existe mais. E agora, partindo para visões mais contemporâneas, recentes, né? Teve duas adaptações, eu não sei se foi combinado isso, se eles já sabiam previamente. Tivemos o Frankenstein do Guilherme Del Toro e em seguida A Noiva. A Noiva eu vou deixar para o final, porque é um filme eu acho que tem mais umas análises mais interessantes para se fazer. O Del Toro, eu acho que ele é uma. Se tem aquele clichê de dizer, o fulano é uma enciclopédia de terror. Ele conhece tudo, ele conhece desde Mojica, conhece os italianos todos, conhece muito bem o Taboada, que é conterrâneo dele, mexicano, conhece o horror britânico, tudo. Ele tem
uma casa, museu, ele tem um Frankenstein enorme dentro de casa. Ele tem o escritório dele, tem a mesa dele, na mesa do lado, tem um boneco do Edgar Allan Poe escrevendo com uma pena, e a mesa dele ao lado. E as janelas tem um lance digital que reproduz como se estivesse chovendo e tendo relâmpagos e trovões, assim. É assim que ele trabalha no escritório dele, é uma figura, assim. E eu se esperava, assim, uma coisa muito, assim, houve, que era o sonho dele adaptar o Frankenstein. Eu, particularmente, gostei, achei o filme muito bonito. Acho que os Oscars que ele recebeu de direção de arte, de maquiagem, de figurino, foram muito bem escolhidos, né? É, pelo trabalho todo, pelo conjunto. Visualmente, é um filme muito rico, como todos os filmes do Del Toro normalmente são. Ele tem essa preocupação muito com a fotografia, com a direção de arte e tudo. Mas ele não foi uma unanimidade e eu queria muito saber o que você achou do Frankenstein do Del Toro. Então, aí eu não quero entrar em nenhuma polêmica no sentido, mas que como você conhece o cinema do Del Toro, eu respeito muito pelo amor, pela paixão que ele tem pelo cinema de horror, pela literatura de horror, pelos monstros, e tem filmes belíssimos, né? Como a gente tem o Cronos, tem o Labirinto do Fauno, né? Tem a Espinha do Diabo, e tantos outros filmes, né? Tudo que a contribuição que ele deu ao cinema de gênero. Mas, assim, o que que eu acho? Eu acho, enquanto adaptação, né, enquanto interpretação, que cada adaptação, ela é uma leitura. Sim, Realmente esperava muito mais, né? Eu até hoje aguardo ele um dia fazer nas Montanhas da Loucura, né, a adaptação do Lovecraft que ele prometeu e até hoje não entregou, né? Mas quem sabe um dia ele faça. Mas o que eu gostei e o que eu não gostei? Claro, a direção de arte, né, a parte da fotografia, os elementos de cena, tudo é muito caprichado, a trilha sonora também é belíssima, né? Eu gostei de um ponto importante, que é a estrutura que ele mantém do romance original, da estrutura do conto moldura e do criador e da criatura narrando as suas histórias, né? Então essa ideia da criatura narrar, do criador narrar, né? Manter a narração, né? E sobretudo o filme ele ganha força na parte da criatura, né, no terço final, né? E ao enfatizar também a essa monstruosidade da figura do Victor, né? Que eu acho que é bem interessante também. Mas quais são os problemas? E aí muitas pessoas que estudam Frankenstein também viram essas questões. Primeiro, a família do Frankenstein, do Victor, né? Ele inverte um espelhamento importante, porque no romance, os pais do Victor são super amorosos. São pessoas assim, aquela coisa daquela benevolência, com aquela criação de amor, de respeito, sim. de amparo. E aí ele transforma um pai castrador, um pai que é terrível, né? Então, assim, ele muda, é como se ele repetisse o trauma da infância na sua relação com a criatura e não o espelhamento inverso, que é o espelhamento do romance. Uma outra coisa que aí é uma leitura que ele faz que se encaixa com o que o Del Toro tem feito no cinema, que ele é um diretor, que é o diretor dos monstros, em que ele faz uma marginalia que os monstros são muito mais humanos que os próprios seres humanos. E aí ele inverte também muitos sentidos, né? Que é pegar primeiro, a Elizabeth não tem a relação. Ela, na verdade, ela vai casar com o irmão dele, que é o William, que é um menininho no romance, se transforma, e aí tem o Highlander, que eu acho que essa foi a pior escolha do Del Toro, na minha opinião. O Christoph Waltz é um ator que, infelizmente, ele tem interpretado a si mesmo a vários papéis. Sim, Desde que sim. ele ganhou o Oscar, muito merecidamente, Bastardos Inglórios, depois no Django ele se repete, e ele vai se repetindo o tempo todo. Então, um personagem que ele representa o capital, ele é uma espécie de Dr. Pretórios, ou ele é aquele, na Sim, verdade, tem sim. uma referência ao Pretórios, uma referência à morte dele, como morre o cientista, o velhinho no Maldição do Frankenstein. Mas é um personagem que a função dele é o capital, o dinheiro que move as montanhas e que vai
dar vazão à ciência desmedida do Victor, não tem muita função e é uma coisa que não acrescenta nada. Mas aí a escolha, isso é interessante, é a Mia Goth como Elizabeth, ela na verdade se apaixonar pela criatura. E aí a haver uma ideia que ela, aquela a ditadura do espartilho da era vitoriana, ela ser deslocada, ser obrigada a se casar com quem ela não gosta, e ela se sentir, assim como um inseto que ela gosta tanto, e as roupas dela são todas ligadas aos insetos, como Anjos e Insetos, aquele romance que foi adaptado, tem toda uma ideia de como se fossem animais que são manipulados, Sim, sim. sufocados por aquela sociedade. Ela se identifica na marginalia, no amor com a criatura, é a folha. E aí há todo um casamento simbólico entre os dois. Então ele inverte todos os sentidos. A criatura, eu acho que está muito bem, apesar da criatura, o lado feroz dela ser pouco representado como poderia ser. Mas o que é uma cena muito forte, e aí você vê a cultura do Del Toro, é a cena deles lá no casamento, em que ele está com ele no espelho, o criador e a criatura, e remete à ideia daquela coisa psicológica que é do primeiro Frankenstein de 1910. Então, assim, tem coisas boas, coisas que eu não gostei tanto, mas assim, eu tenho amigos, não vou falar quem, que são Eu imagino quem pesquisadores, seja. conhecem muito de terror que detestaram. Sim, E sim. aí, assim, eu recomendo para essas pessoas, mas como detestaram? Eu só vou recomendar para vocês uma coisa. Além de ler o romance, pega a minissérie de 2004 do Kevin Connor, que é com Donald Sutherland. Qual eu esqueci o nome do ator que Luke Goss, né, que faz a criatura. Agora eu esqueci o nome do ator que faz o Victor, mas tem um elenco maravilhoso, tem a Julie Delpy, tem o Jean Roquefort. É uma excelente série da Hallmark, mas vê na versão integral, 2 episódios, 3 horas. Hum. Compara, aquela é a adaptação mais fiel de todas. Não tô falando que é a melhor. Do romance da Mary Shelley. Compara com o Frankenstein do Del Toro. Aí você vai Ah, ver essas escolhas, que são escolhas bem complicadas em termos de adaptação. Mas, assim, eu acho que assim, é muito bonito os valores de produção, tem coisas boas, é o Del Toro, vale muito a pena ver, mas confesso que, enquanto fã de cinema de horror, fã de literatura e fã do Frankenstein da Mary Shelley, eu esperava mais. Assim, sim, sim, o sim. Tony me decepcionou um pouquinho, com todo respeito a ele, que é uma pessoa É. que é apaixonada e que fez mais pelo terror do que todos nós juntos aqui, porque o que ele faz em divulgar os mestres, em fazer tudo, então com muito respeito a ele, eu falo que eu esperava mais da sua adaptação. Eles achavam que era para ser, seria a obra-prima dele. Para mim, a obra-prima dele ainda é o Labirinto do Fauno, que eu acho uma experiência Maravilhoso, né? única, assim, eu acho uma coisa. Cronos mu- também é excelente, o Cronos Sim. também é muito bom. O Labirinto do Fauno é um filme nossa, me atingiu de uma forma assim muito profunda. E você falou das Montanhas da Loucura, ele tem esse projeto, ele quer ele pediu um budget muito alto dos produtores, alto mesmo, e ele quer pelo menos 18 anos, rated R. Ele queria NC 17, e aí é mais que rated R, né? Pessoas com menos de 17 anos não podem nem entrar no cinema. Ele pediu isso e isso está meio que empacando o projeto. E eu me lembro do querido do Denison Ramalho, quando o conheceu há uns anos atrás, ele viu um roteiro que ele tem, que é um reboot da Casa da Noite Eterna, Oh, que maravilha. que é maravilhoso, que está no Obras Filmes do Terror, uma versão restaurada linda. É um filme que eu sou apaixonado também. Que E é ele, o The Legend of Hell House, né? isso, e ele é apaixonado, ele tem esse sonho de fazer esse reboot. Ele tem muitos projetos, comparando, acho que pode até achar que é meio forçado, é uma coisa meio Leonardo da Vinci, meio Michelangelo, que eles tinham milhões de projetos, mas nunca concluíram. Assim, ele precisa concluir a trilogia da Revolução Espanhola, da Guerra Civil E a Civil Espanhola, Espanhola. e tá faltando um filme. Ele tem esse reboot da Casa da Noite Eterna. Inclusive, ele produziu o Orfanato. E no Orfanato tem uma cena que remete à Casa da Noite Eterna, da parapsicóloga, né? É um E belo filme, né? Orfanato é um bom filme, eu gosto, é um filme sim, acima da sim. média. Então ele tem essa
toda essa coisa em torno dele, assim, de querer realizar esse projeto. Mas vamos torcer para que das Montanhas da Loucura saia um dia, né? Do jeito que ele concebeu. Eu acho que não, eu não sei se comercialmente hoje ainda seria uma coisa lançar um filme ou rated R ou NC-17 seria uma coisa que iria inviabilizar comercialmente um filme. A maioria dos filmes de terror que estão passando agora no cinema são 18 anos. E tá E sem tendo uma... contar que, na verdade, uma boa parte também do que é aferido financeiramente está sendo no streaming, né? Então Sim, você sim, faz esses lançamentos híbridos, fica pouco tempo no cinema, pode ir algumas praças, recupera o budget, ganha alguma coisa, mas depois o filme tem longa vida no streaming, né? E de fato, ele pode gerar um buzz muito maior sendo 18. Imagina, doutor, porque uma crítica que alguns fãs de terror fazem, isso nem estou falando do pessoal que não gostou do Frankenstein, é que o Del Toro deu uma, digamos, uma amansada, ficou muito mais depois da forma d'água, né? E aquela coisa sim. lembra a Amélie Poulain encontrando o monstro da Lagoa Negra. Sei, sei. Ficou um pouco assim, muito mais contido. Não é aquele Del Toro do início, né? Ou o Del Toro Sim, que a gente sim. vê, por exemplo, nos dois filmes da Guerra Civil Espanhola, né? Então, assim, é um Del Toro mais, digamos, elegante, mas que perdeu um pouco dessa verve, né? Então, assim, vamos ver se talvez com Lovecraft ele recupere, digamos, esse sentido mais profundo aí do horror, né? Sim, Mas, assim, eu acho que vale muito a pena. É um filme visualmente belíssimo, Frankenstein do Del Toro, né? Eu acho que é sim. uma experiência muito importante, todo mundo tem que assistir. Não tenham preconceito, vejam todas as adaptações. E a do Frankenstein, do Del Toro, ela vai fazer parte de um cânone de adaptações, claro, com suas críticas, pontos positivos, pontos negativos, mas é uma adaptação importante. Acho que é a adaptação mais cara já feita do Frankenstein. Sim, sim, sim. Tem a Montanha Escarlate dele, eu não podia deixar de citar, que é maravilhoso também. Ah, uma belíssima homenagem a Hammer e ao Mario Bava, né? Com certeza. E chegamos à Noiva, esse filme. Eu acho o filme bastante histriônico, controverso. Eu acho que a Warner arriscou muito em produzir e lançar esse filme, esperando uma grande bilheteria. Não é um filme para o grande público, principalmente para o público norte-americano. Eu acho o filme que ele tem muitas coisas bem interessantes com relação ao gênero feminino dentro do horror, o monstruoso feminino, né, para usar um termo mais de análise de gênero, fílmica de gênero, né? E é um filme, eu gostei muito do filme, já vou avisar, achei ele muito interessante, ele tem coisas muito boas, claro que tem algumas falhas aqui e ali, mas aquela questão, aquele diálogo que eles fazem deles vendo os filmes, até tenho uma dúvida. Teve uma hora que eles vão no cinema, que dá uma confusão. Eles estão vendo o White Zombie do Tem Bela White Lugosi. Zombie. É o White Primeiro, Zombie, né? o primeiro de zumbi com Bela Lugosi, lá do zumbi africano, Isso. né? É isso, exatamente. White Zombie, a Legião dos Mortos, é zumbi a Legião dos Mortos em português, não é isso? Sim, sim. Tem o vídeo que o Brito já falou. Depois vocês vão achar as redes, os links do Brito vão estar na descrição do episódio. Mas rapidamente, eh, tem alguma coisa que você não colocou no vídeo sobre a noiva? Uma visão sua geral, assim, desse filme tão. Claro. Tão eu gostei. Eu aviso que eu gostei. Eu também gostei muito, achei excelente, e eu acho que a chave para entender tem um momento muito importante, né? Porque isso daí ele está dialogando muito com a noiva de Frankenstein. Tanto que a ideia de fazer a noiva nasceu do quando a Maggie Gyllenhaal ela vê uma tatuagem no braço de um amigo que é da noiva de Frankenstein. E ela fala: Sim, Nossa, eu nunca assisti o filme da Universal. E ela decide ver. E ela tem a mesma frustração que o meu aluno teve no MIS, que esqueci o nome dele. Pô, mas professor, só 5 minutos de a noiva no sim, final. E aí ela temos que dar voz à noiva. E aí tem um diálogo muito interessante que ela vai repetir a estratégia do James Whale de ter a mesma atriz, Jessie Buckley, fazendo com a Elsa Lanchester. Ela interpreta a Mary Shelley e interpreta a noiva. Então vai ser a mesma atriz, só que o papel, o protagonismo de ambas é gigantesco. Tanto da Mary Shelley, que manipula a sim. narrativa, que possui a noiva,
quanto da noiva, que é, de fato, qual que a Mary Shelley fala para a noiva? Não é a noiva do Frankenstein, é The Bride, só a noiva Sim, e o seu Frankenstein. Então, não é mais o possessivo, a noiva do Frankenstein, como foi no Universal. Era um filme do Karloff como estrela, da humanização da figura crística da criatura, em que a noiva aparece em 5 minutos e rouba a cena, mas não é o filme dela de fato. Aqui não, o filme é da noiva e do seu Frankenstein. Esse é um detalhe importante. O Christian Bale, de fato, é um coadjuvante. O protagonismo é da Jessie Buckley. E uma coisa muito importante a gente pensar, e a Maggie Gyllenhaal pensou em todas as etapas, quando a gente vê o título de um filme, A Noiva, exclamação. O que a exclamação quer dizer? É um statement, é um filme manifesto, é um filme de tese, é um filme de ideias. E o filme de tese, o filme de ideias, o que ele é? Ele tá com uma mensagem, ele quer fazer uma releitura feminista da figura da noiva de Frankenstein. E o faz de maneira bastante frankensteiniana, porque ele é todo desconjuntado, né? Ele passa na década de 30, mistura filme de gangster, mistura Amor Fuga de Casal Bonnie e Clyde, mistura musicais, ele mistura vários registros, né? sim, E sempre sob o signo do feminino, dando protagonismo. É a cientista que é a mulher, é a detetive principal que é a mulher, a Penélope Cruz. Então todas as mulheres vão ter, e até um movimento que é o do Brain Attack, que é como se fosse o do Coringa, né? Aquela ideia de um movimento das mulheres oprimidas que vão sim, sim, ganhar corpo e vão ganhar voz. Então, nesse sim, sentido, e aí o que eu fiquei chateado é que as pessoas acusaram aquele pessoal de sempre, os incels, os red pills, né? Que eles falam, tudo lacração, quem lacra não lucra. E começaram a atacar o filme, e o filme foi mal de bilheteria, falou, olha, é a demonstração do quem lacra não lucra, querendo dizer que era uma interpretação woke, usando no sentido pejorativo, sim, né? sim. A questão das minorias, a leitura, a releitura que se faz crítica de um cânone do horror, para falar, olha, é desprezível, essa coisa woke, ninguém aguenta, é muito chato. Ou seja, a priori, já julgando e jogando no lixo o filme. Sim, Esquecendo que a Mary Shelley é filha da Mary Stonecraft, que é a grande proto-feminista. A Mary sim, Shelley sim, lutou para ser uma autora reconhecida. Ela lutou, teve que enfrentar a masculinidade tóxica de muita gente na sim, sua sim, época. E há muitas biografias e relatos sobre isso. E a noiva, de fato, ela é destroçada no romance pelo Victor, que o sim, Victor teme o que vai ser a prole entre a noiva e a criatura. E sim, esse sim, processo que eu mostro no meu vídeo, de como a noiva vai ganhando voz. Então, assim, é uma releitura, mas uma releitura que é feita de maneira cinematográfica, misturando gêneros, de maneira muito criativa, e que tem o que ela fala, né? A Maggie Gyllenhaal é muito bonito. A minha noiva tem muito a dizer. E, de fato, tem muito a dizer. Uma pena que, nesse mundo polarizado e nesse mundo idiotizado que nós vivemos, virou nessa coisa, é woke, é lacração. E sim, aí, infelizmente, no nosso meio, que é um meio de quem gosta de terror, tem muita gente que é reacionária e que já joga no lixo. É woke, é babaquice, é não sei o que, lacração. E a pessoa nem se dispõe a ver, sim, né? sim, E é um absurdo. Lembrando que não existe as adaptações puras do Frankenstein, que são super próximas do romance, você pode contar nos dedos. Tá? A primeira foi só em 68, a mais próxima, que foi a adaptação com Ian Holm, feita lá para TV inglesa. E depois você pode contar, tem 5, 6 só. O sim, resto é tudo recriação, muito longe do romance. Cada uma agrega conteúdo. Então, assim, essa daqui agrega conteúdo, assim como Carne para Frankenstein agrega conteúdo, várias adaptações muito diferentes. E essa aqui tem o que dizer. E se tem uma escritora que tem raízes feministas
E assim como as escritoras góticas lutam contra a misoginia da crítica literária e daquele período que elas sobreviveram como autoras do horror, é fundamental é a Mary Shelley. Então tem tudo a ver. E, aliás, fica a recomendação: assistam, vão à mostra Mesas do Macabro, da nossa amiga Beatriz Saldanha. Isso, Está isso. na segunda edição, uma curadora maravilhosa, pesquisadora do horror, só trazendo os filmes dirigidos pelas mulheres. Então é muito importante, gente. Não desprezem a contribuição das mulheres e a contribuição do feminino. Aliás, digo aqui como pesquisador de literatura gótica, o maior número, a maior parte dos autores do gótico, do ciclo clássico, eram mulheres. E a Sim. maior parte do público que consumia literatura gótica era formado por mulheres. Então essa relação entre o feminino e o horror é uma relação que configura, que estrutura o próprio gênero do horror. Lembrando que a grande escritora mais popular, muito mais popular que a Mary Shelley na época, Anne Radcliffe. Sem a Anne Radcliffe não existiria Scooby-Doo, tá? Simplesmente só falar isso das muitas contribuições que ela deu Sim, do sim. Supernatural Desvendado. Então, assim, eu acho tanta ignorância, desculpa o desabafo, eu fiquei Não, chocado. não. Vi um vídeo, eu fiz esse vídeo com tanta pesquisa, com tanto amor, e nem tem nem 1.000 visualizações. Aí teve um cara que fez aí, tem muita bobagem que a gente vê no YouTube, que deve ter mais de dos 100 mil, 50 mil, falando isso. Ah, a noiva quis lacrar e não lucrou. É complicado, é complicado, é complicado. Eu acho, na minha experiência, né, de tanto ver e rever e ver filmes que anos depois foram redescobertos, eu acho que daqui a um tempo esse filme ele vai ser um filme cult num Com nível certeza. muito alto. Ele vai ser redescoberto. Nossa, esse filme, Como Showgirls, que é um e belíssimo filme, uma obra-prima, né? como que na época pensaram nisso? Que tem filmes que eles têm um efeito assim, as pessoas só vão realmente compreender, só vai cair a ficha. Nós vamos ter um bem popularesco anos depois, que é um filme, ele está muito além do tempo. Eu acho que o grande ataque também da machosfera, dos Red Pills, é que é de uma diretora. Sem Eles dúvida. têm que admitir que uma mulher, além de ser diretora, diretora de um filme com elementos de horror, sabe? É muito complicado. Mas é um belo filme, acho que ele ainda vai ser muito redescoberto, acho que futuramente ele vai ser revisitado. Vamos, o futuro do futuro dirá, né? Mas eu Ó, gostei. eu também gostei, eu agradeço muito a Meg, porque foi uma coincidência tão feliz na minha vida, porque eu estava dando o curso, o primeiro curso, eu vi o trailer, comentei com os alunos, falei para ele, olha, no MIS, a tarefa de casa é assistir no cinema. E Sim. aí, no segundo curso, no CineSesc, eu fui na cabine, fiz o vídeo e já tinha estreado A Noiva, e os alunos puderam assistir, e eu pude comentar em loco, assim, comentar work in progress, ou seja, acompanhar a estreia de um filme ansioso, assistir e ter essa experiência incrível de ver uma adaptação que realmente tem muito a dizer sobre essa figura, que é uma figura marginal aí das adaptações de Frankenstein, que é a figura da noiva, que ela vai aparecendo aqui e ali. Aí eu recomendo muito, não vai dar para falar de tudo, mas recomendo muito que vocês assistam o A Prometida com o Sting e a Jennifer Beals, Isso, isso, né? isso. A atriz afro-americana lá do Flashdance interpretando a noiva, que já tem um protagonismo para a noiva, e não deixem de ver. E Frankenstein criou a mulher, que tem uma figura feminina muito interessante, um belo filme do Terence Fisher, mas, sobretudo, não deixe de assistir o Pobres Criaturas, que na verdade é baseado num romance que releu Frankenstein, mas o Penny Dreadful, que série maravilhosa, Sim, que sim. atualiza todo o gótico, e lá tem a Bona Croft, que ela vive uma figura da noiva que também tem um movimento revolucionário contra a opressão feminina. Então é muito interessante a figura da Bona Croft como noiva de Frankenstein. Acho que é Bona Croft, que é o nome da personagem. Se eu errei aqui, eu peço perdão, não vou lembrar todo o Eu sobrenome. acho que é Mas assim. ela vive, ela como essa. Primeiro lembra uma dama das camélias, uma cortesã, Isso, né? isso. Que é tísica, e após falecendo, tem uma relação com a figura do lobisomem, e depois ela vai ser um joguete na mão do Victor e da criatura, e vai se aliar ao Dorian Gray. E aí vai ter um momento dela, nesse momento revolucionário. Eu falei isso do meu vídeo. Então, não deixem de ver, gente, a noiva.
façam jus a essa das melhores recriações, lembrando que é sempre recriação, reimaginação Sim, do mito de Frankenstein contemporâneas, uma das melhores reimaginações é A Noiva da Meg Gyllenhaal. com certeza. Então, crianças, espero que. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Anotem, revejam. A vantagem do podcast é que fica guardado, né? Os episódios ficam registrados, vocês podem revisitar. Muito obrigado pela generosidade, Brito. Você passou muito dos seus conhecimentos, que é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, sabe? Você tem que reconhecer isso, que não, conhecimento não cai do céu, a gente tem que ir atrás e indo atrás de pessoas há muito tempo atrás que sabiam mais que eu fui bebendo isso com muita sede, anotando coisas, indo atrás. Isso acabou me trazendo todo o repertório que eu tenho hoje, né? E procurem ir atrás, procurem saber, anotem. As dicas, nós temos muitas dicas aqui, teria muitas outras para dar, mas acho que valeu, acho que foi válido. Muito, muito gratidão, Brito, pela aula que você deu hoje sobre Frankenstein. Isso vai ficar registrado, tá certo? E como eu já falei, todos os contatos do Brito vão estar na descrição do vídeo. E a cada 15 dias, no canal Versátil, que também vai ter o link na descrição, o Brito está lá falando da curadoria dele dos próximos lançamentos da Versátil Home Video, tá certo? Suas considerações finais. Opa, em primeiro lugar, se agradecer muito mais uma vez pelo convite, como é uma honra estar com uma das pessoas aí que é uma referência, uma enciclopédia viva do cinema de horror aqui no Brasil, né? Então, sempre recomendo para todos o Cinema Ferox, os vídeos. Eu adoro ver suas postagens com os melhores filmes de terror daquele de determinado ano, os temas. Então, muitos filmes, inclusive, eu descubro enquanto pesquisador através aí da sua pesquisa. Também reconhecer aqui mandar um grande abraço para o Carlos Primati, né, o nosso parceiro, Sim, sim. companheiro aí de muitas pesquisas, que foi o primeiro que desbravou a história das adaptações para o cinema e TV do Frankenstein no livro da Clepsida, né, que está esgotado, mas acho que vai Isso, ter uma isso. nova edição, que é essa edição crítica do Frankenstein, excelente. E aqui tem um Sim, guia de filmes comentados pelo Carlos Primati. Então, reconhecer que ele que desbravou e que sempre faz um trabalho maravilhoso também de pesquisa, né? E é claro que eu vou seguindo, né? Eu tenho, já dei mais de 50 cursos aí e trabalho muito nessa intersecção entre literatura e cinema, porque a minha formação é de literatura, né? Especialidade em romance gótico, literatura inglesa. Então, e trabalho com cinema, também dou curso de cinema há mais de são 24 anos de curadoria na Versátil, vou fazer 25 ano que vem. Então, assim, a gente vai trabalhando e, sobretudo, que eu sempre tenho, eu sempre passo para todo mundo, é o amor à pesquisa, é ser rato de biblioteca, é ser rato de sebo, é pesquisar, conhecer a história e ir atrás, gente. Sai um novo filme, vai atrás da história do folk horror, vai sair o Rocum agora, vai estar atrás do Homem de Palha, vai estar de como que sim, o folk sim. horror começou. Então, isso, ter esse tesão de descobrir, a viagem de descoberta pela história do cinema de horror, é uma das viagens mais incríveis que vocês vão fazer, tá? E também pela literatura de horror. Então é isso, eu agradecer mais uma vez pelo convite e lembrar que nós não estaríamos aqui se não fosse uma mulher, né, que em menos de 19 anos entrega o Frankenstein, né, depois de um desafio na Vila Deodati, né, com o Lord Byron, com o Shelley, com o Polidori, com a Claire Claremont. Então, assim, é maravilhoso pensar e agradecer a Mary Shelley por sua criação, né, que foi uma criação que continua não só atual, né, o seu mito de criação, e vai continuar atual por muito tempo. Então, meu muito obrigado a Mary Stonecraft Godwin Shelley, né, porque ela é filha do William Godwin, Sim, filha da sim. Mary Stonecraft e esposa, né, do Percy Shelley, né, que conjunto maravilhoso e ela, uma grande autora, uma grande criadora. Então, nosso agradecimento de ter nos legado essa criatura, né, o criador e a criatura, Sim. essa obra-prima da literatura de horror. Então é isso, gente. Meu muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo podcast. E sempre que Obrigado. precisar,
estamos aqui, tá? Estamos sempre à disposição. Eu contribuo com o maior carinho, porque você merece tudo que você faz aí Obrigado, para o cinema de obrigado, horror. É isso obrigado. aí. Então, Tudo de bom. muito obrigado. E uma última dica, tá? A dica final. O Brito falou da Mansão Deodati, do Lord Byron. O filme Gothic, de Ken Russell, filme dos anos 80, eu acho que é de 87, se não é alguma coisa, meados É dos o anos gótico, o 80. gótico, muito bom. Gothic. É um filme, acho que ligeiramente fácil de achar. Não é um filme longo e mostra a visão do Ken Russell, muito particular do Ken Russell, sobre como foi a noite em que Frankenstein foi concebido, entre outras criaturas da noite, certo? Gothic, do Ken Russell, trilha sonora do Thomas Dolby, maravilhoso. Então é isso, crianças. É isso Nos aí. vemos em breve e tchau! Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado, viu?